aprender a preparar uma pizza saudável. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de receita. Não esquece de se inscrever aqui no canal e você aproveitar aí todas as receitas que a gente já colocou por aqui. E aí no vídeo de hoje eu decidi ensinar pra vocês a minha receita de pizza, que nada mais é do que a minha receita de pão adaptada, né, com alguns outros ingredientes. E aí, se você ainda não viu essa receita de pão integral aqui no canal, aproveita e olha aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dessa receita para você aprender a preparar um pão integral macio e saboroso. E a receita é bem fácil, até mais fácil do que o pão, porque a gente não vai precisar esperar ficar fermentando essa massa. E aí a primeira coisa que você faz quando você começa aqui a preparar a sua pizza é pré-aquecer o forno. Então coloca ele aí para pré-aquecer em 200 graus mais ou menos, enquanto a gente vai fazendo essa massa. A receita que eu vou utilizar aqui para o queijo e para o molho de tomate já tem aqui no canal. Então a gente vai estar utilizando um queijo de amendoim, que eu já ensinei aqui para vocês, certo? E você pode estar trocando por castanha, fazer um queijo de castanha. E aqui no caso o meu molho de tomate, também já tem receita aqui no canal. Inclusive esse molho de tomate é muito gostoso, é um molho de tomate assado. Fica excelente nas receitas. E aí vamos lá começar a nossa massa. Pra gente começar eu vou pegar aqui o fermento biológico, certo? O fermento que a gente usa pra fazer pão, massas. E vou acrescentar a ele uma colher de sopa de um mel de tâmaras que eu tenho aqui. Mas você pode usar um mel tradicional, melado de cana, ou pode usar açúcar também, rapadura, enfim. Esse daqui eu só fiz batendo a tâmara já hidratada com água. Inclusive aqui no canal também tem receita de mel de frutas secas. Na receita eu uso uva passa, mas pode usar qualquer fruta seca. Eu vou utilizar aqui uma colher de sopa, mais ou menos uma colher de sopa, junto desse fermento, para ele já ir ativando, né, o docinho aqui da tâmara já ir ativando esse fermento. E vou juntar aqui nessa misturinha a chia, certo? Que vai ser o ingrediente que a gente vai utilizar para trazer um pouco mais de gordura para essa receita, para ela poder ficar macia, né? Sem a gente precisar adicionar óleo e tal. E vou colocar um pouquinho de água para essa chia já ir hidratando. Então aqui basicamente eu só misturei, ó, a chia, o fermento, a tâmara e um pouquinho de água para ela já ir dando uma hidratada, uma inchada, tá bom? E aí isso aqui basta ficar uns 2, 3 minutinhos. A gente vai aqui acrescentar o sal na farinha integral, então pra massa a gente vai usar a farinha de trigo integral, certo? E aí eu vou colocar o sal, todas as quantidades dos ingredientes vão estar aqui na descrição desse vídeo. Vou dar uma misturadinha aqui nesse sal, nessa farinha aqui, pra ficar bem misturado. E aí a gente vai acrescentar a água da receita e depois a gente só complementa com aquela misturinha do fermento. Eu não vou colocar essa água toda, certo? Como todas as receitas que eu ensino aqui no canal. O ideal é que você nunca coloque a quantidade de líquido total que eu coloco aqui, porque pode ser que a sua farinha precise de um pouco mais, um pouco menos. Então não coloca toda, vai colocando aos poucos e se for necessário você coloca o resto da água. E pode ser que você precise até de um pouco mais se a sua farinha absorver muita água. Existem vários tipos de farinha, né, integral, até a farinha branca também. Existem vários tipos, então pode ser que a sua absorva mais ou menos. Antes de acrescentar o resto da água, eu já vou colocar essa misturinha aqui de chia que a gente fez com o fermento, certo? Toda essa chia e o fermento também, né? Esse mel que a gente usou aqui, né, de fruta seca, você pode trocar por outro, mas é com o objetivo do fermento ir ativando o sabor doce, né, a característica doce e ativando esse fermento. E aí vamos misturar isso aqui, né, que também tem um pouco de umidade, então vai dar umidade à massa. E se for necessário a gente coloca o restinho da água. E aqui essa massa, eu costumo dizer que não precisa sovar tanto. Vai ser o suficiente aqui que você vai amassando no recipiente mesmo. Porque a massa de pizza, ela, claro, ela deve ficar um pouquinho macia, né? Mas ela não vai precisar ficar tão fofinha como um pão. Então eu costumo dizer que só o fato de você colocar o fermento biológico, dar uma amassadinha aqui enquanto tá no recipiente, já vai ajudar ela a ficar macia. Como a gente vai botar outros ingredientes em cima, né, queijo, molho, ela vai ficar úmida e tal, então não vai dar pra sentir tanto essa maciez. E seria bom sovar bastante se você fizesse uma massa mais grossa, certo? Aqui a massa que a gente vai estar fazendo, eu costumo dizer que ela é intermediária. Dá pra ser mais fina que isso,
mas também dá pra ser mais grossa. E aí, se for uma massa bem grossa, aí eu acho legal você sovar um pouco essa massa, tanto quanto se estivesse fazendo um pão, pra que ela realmente fique bem macia. Como eu tô achando ela ainda um pouco firme, eu queria que ela ficasse um pouco mais macia, eu vou colocar um pouquinho mais da água. Então a gente vai usar quase a água toda da receita. E aí só esse movimento que a gente tá fazendo aqui pra incorporar os ingredientes, né, a água e tudo, já é o suficiente pra desenvolver um pouco desse glúten. Eu vou botar mais um pouquinho da água, vai ficar bem pouco mesmo, coisa assim de 20 ml que eu não vou usar. E aí, como eu falei pra vocês na receita de pão, a massa integral é importante que ela fique realmente bem macia, sabe? Porque ela já é uma massa mais pesada. Então, você vai fazer um pão, uma massa, né, com uma farinha integral, ela é uma massa que fica pesada mesmo, que dá uma característica mais firme. E aí, se você tiver uma massa com a consistência mais pesada, ela vai ficar realmente mais dura. Então eu gosto da massa integral quando ela fica bem macia, bem molinha, como essa aqui, ó. Tá vendo? Você consegue amassar ela bem, ó, com facilidade. Mas ela não fica grudando na mão, ó. Você consegue manusear tranquilo. E aí agora a gente vai pegar essa massa. Ela já tá um pouco trabalhada, né? Então eu vou fazer vou dar só umas amassadinhas, ó. Como se eu fosse abrindo ela. A gente vai abrir ela diretamente na forma. A forma já tá untada, ó. Eu já untei, já coloquei um pouco de farinha. A gente vai abrir diretamente nessa forma. Mas você pode abrir aí com um rolo, você pode abrir com uma garrafa de vidro, um copo de vidro. Porque a gente vai abrir diretamente na forma. Primeiro pra mostrar pra vocês que dá pra fazer assim, né? Também porque eu acho que acaba sendo um pouco mais prático. E aí eu vou botar ela aqui, ó, em cima da forma, a forma já untada. E o que a gente vai fazer é molhar um pouquinho as mãos, ó, só as pontinhas assim, ou você vai lavando de vez em quando a mão, se ficar muito grudenta, e vai apertando assim, ó, com os dedos. E aí o objetivo é abrir essa massa aqui nessa forma, molha mais um pouco, e aí o objetivo é abrir essa massa aqui nessa forma, sem deixar nenhum furinho, né, embaixo. E aí por isso que é muito importante a gente untar bem essa forma, certo? E sempre ir molhando aqui as pontinhas dos dedos, pra ela não ficar grudando na massa e acabar ficando buraco lá no fundo da forma, tá bom? E aí você pode fazer uma bordinha bonita, você pode deixar normal. Eu gosto de uma bordinha um pouco mais grossa. O que é que eu faço? Eu arrasto para as laterais o máximo que der, né? Sem deixar a massa, claro, rasgando. E deixo as laterais um pouquinho mais gordinhas. Vou apertando assim com o dedo, ó, para as laterais ficar um pouquinho mais gordinha. Mas isso aí é bem opcional, você pode deixar ela reta mesmo. E aí a massa fica assim, ó. Cobriu toda a forma, tá vendo? E aí, pra facilitar e ela assar bem ali, a gente vai pré-assar essa massa, certo? A gente vai pegar um garfo, fazer furinhos assim, ó, na massa. Você já pode botar o recheio aqui direto, mas aí você vai ter que assar por mais tempo, né? Vai ter que ficar o dobro de tempo lá assando pra massa ficar bem cozida. Então eu prefiro pré-assar. Então, como ele já tá bem quente aqui o forno, a gente vai deixar aqui uns 10 minutinhos só pra ela dar uma pré-assada, uma crescida, uma maciez. E aí depois a gente adiciona aqui os ingredientes do recheio. E aí, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar a sua curtida. Compartilha aí também com outras pessoas que precisam aprender aí receitas saudáveis e mesmo assim saborosas. Porque não precisa ser ruim pra ser saudável. Pronto, ó, depois de pré-assar aqui a nossa massa por uns 12 minutinhos mais ou menos. Ela vai estar assim, ó, um pouquinho mais escurinha. Mas a gente ainda vai terminar de assar ali com o recheio. E aí agora basta colocar o nosso molho de tomate, tá bom? É bom que você use aí um molho bem saboroso pra trazer, né, sabor pra essa pizza e umidade também. Esse molho aqui eu faço ele sem água nenhuma, é só tomate. Então ele fica com um sabor realmente muito bom de tomate. Eu gosto de espalhar bem nas laterais, pra ficar bem úmida mesmo essa massa. E depois da gente espalhar aqui o molho de tomate, a gente vai vir com o queijo, que eu já mostrei pra vocês. E aí esse queijo você pode deixar ele mais fino, mais grosso. Confira uma receita aqui no canal que vocês vão ver a consistência mais ou menos
que você pode optar aqui por esse queijo. E aí as quantidades aqui do recheio vai ser bem opcional. Eu vou espalhando assim o queijo, ó, antes de colocar o restante dos ingredientes. Se você fizer ele mais fininho, ele fica até mais fácil de espalhar, certo? Como eu deixei ele bem grosso, então eu tenho que ir com a mão assim, vindo espalhando ele. E aí depois aqui de espalhar o nosso queijo, eu vou vir aqui com cebola e tomate. Eles estão cortados em rodelas. E aí esse complemento aqui, né, é bem opcional. Você pode usar milho e ervilha, pode usar azeitona, pimentão, pode colocar tofu picadinho, cogumelos, enfim, alho poró, alho, né, normal. Você usa aí a sua criatividade. E aí eu preencho a pizza aqui com cebola, tomate. Eu vou dando umas apertadinhas aqui pra ele ficar bem preenchidinho. E aí ela fica assim, ó. E aí eu vou colocar aqui pra finalizar, metade da pizza eu vou colocar manjericão seco, certo? Desidratado. Colocar bastante. Você pode usar o fresco também. E na outra metade eu vou botar orégano, só pra diferenciar aí um pouquinho o sabor. Mas você pode misturar aí os ingredientes. E aí agora a gente vai levar pra assar mais um pouco. E aí aqui eu gosto de deixar aí uns 15 minutinhos ou um pouquinho mais, até eu ver que a massa tá bem assada, bem marronzinha. E o recheio também já tá bem molinho, né? Porque esse queijo ele amolece um pouco quando tá no forno. E eu mostro pra vocês quando terminar. Depois de 20 minutos de forno, a nossa pizza tá pronta, ó. 100% integral. E aí eu vou mostrar um pedaço aqui pra vocês, como fica. Ó, é uma massa que não é fininha, mas também não é super grossa, né? Tipo massa pão. Ele fica realmente bem gostosa. Fica com um recheio bem cremoso, né? Por causa do queijo. E a massa, né? 100% integral, então bem saudável, rica em fibras, vários nutrientes. E é uma ótima opção aí de lanche pra você variar nas suas refeições de forma mais saudável. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!